Bom dia, irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. É uma alegria podermos estarmos aqui na casa de Deus, louvar ao Senhor, engrandecer o teu santo nome. E quando eu cantei esse hino agora com Silas, a irmã Priscila ressuscitando aí os hinos aí, né, antigos aí. E eu lembrei de uma canção que a gente cantava muito. E quando eu lembrei da canção, o que eu achei interessante é que eu não esqueci a canção. Porque a canção tem esse objetivo de você grudar, né? Igual aquelas músicas que gravam como chiclete na cabeça. Às vezes a música é boa, às vezes é ruim, né? Acontece. Mas esse hino eu sei que todo mundo conhece. Só um pedacinho dele. Ó, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. O coro? Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Viu só? Nem precisou de letra, né? Que bênção que é. O texto que nós vamos ler hoje não é um texto lido, que Moisés fez, é um texto cantado, é uma canção. E por que a canção? Porque a canção acontece isso, você guarda na mente e guarda no coração aquela mensagem. É por isso que Moisés apresenta o que ele apresenta neste capítulo como forma de canção, para que o povo de Israel, que estava entrando para conquistar a terra, ali a nova Canaã, a Canaã que Deus tinha preparado para eles não esquecerem na caminhada que teria lutas, que teria dificuldades, que teria situações que eles iam enfrentar que seriam difíceis. Lembrando da mensagem do pastor Neto, na quarta-feira, que ele disse que havia promessas para o povo de Israel, mas as promessas não chegariam sem lutas. Teria que haver lutas, e haveria lutas, mas a promessa de Deus, que Deus estaria cuidando, abençoando e sustentando aquele povo. Agora, o que é interessante é que, assim como aquele povo, como nós hoje também, nós temos um defeito muito grande. A gente esquece daquilo que nós aprendemos a palavra de Deus. Ou às vezes não conhecemos, na maioria das vezes, nós não conhecemos o que Deus tem preparado para nós, o que revela a palavra de Deus para nós. Deuteronômio 29 diz algo muito importante, que o Senhor nosso Deus tem segredos que Ele não revelou a ninguém, que é só dele. E quanto a esses segredos, nós não temos responsabilidades, mas nós e os nossos filhos, como o texto diz, somos responsáveis por tudo aquilo que Deus revelou para nós. Então é necessário que nós possamos conhecer algo muito importante. Quem é Deus? Porque aquele povo de Israel reclamava o tempo inteiro de Deus. E não é diferente de nós, irmãos. Nós olhamos o texto, a gente vê o povo de Israel, Deus abrindo o mar, Deus fazendo milagres, Deus destruindo o exército de Faraó, Deus fazendo uma coluna, uma nuvem de dia, uma coluna de fogo à noite, para aquecer aquele povo. E a gente fala, como esse povo ainda duvida de Deus? Nós duvidamos. Nós que temos Jesus como Salvador e Senhor, o Deus encarnado, que conhecemos a palavra de Deus, que recebemos Ele como Salvador e Senhor, nós também agimos da mesma forma.
como aquele povo, nós julgamos. E a gente, talvez você, não, pastor, eu não julgo. Julga, todos nós julgamos. Faz parte da nossa natureza humana. Todos nós temos esse pecado no nosso coração. Nós deixamos de crer em Deus. Nós passamos por situações na vida que nós não compreendemos, e nem tudo nós vamos compreender. Como eu disse, Deus tem segredos que Ele não revela a ninguém, e nós pensamos, por que Deus fez isso? Por que Deus agiu assim? Se Deus não tivesse feito isso, a minha vida tinha sido diferente. Eu acho que Deus aqui, Ele errou. Ele não me responde. Ele não tira essa agonia que está no meu coração. Ele não me liberta dessa doença que eu estou enfrentando. Ele não tira de mim essa ansiedade, essa tristeza, essa depressão. Ele não tira de mim o medo de enfrentar as situações. Esse negócio está no meu coração. Então, Deus não responde à minha oração. É assim que nós agimos. E é assim que o povo de Israel fazia. Por isso que a Moisés traz como forma de canção esse texto, apresentando quem Deus é. E quem é Deus? Veja o texto, o verso 4 de Deuteronômio 32, eu estou lendo na NVT hoje, diz assim, quem é Deus? Essa é a pergunta que nós fazemos. E o texto responde, Ele é a rocha, e as suas obras são perfeitas. Tudo o que Ele faz é certo. É um Deus fiel, que nunca erra, é justo e verdadeiro. Vamos ler juntos esse texto? Ele é a rocha, e as suas obras são perfeitas. Tudo o que Ele faz é certo. É um Deus fiel, que nunca erra, é justo e verdadeiro. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus, pela tua palavra. Fala aos nossos corações, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Quem é Deus? Ele é a rocha. Quando nós pensamos em rocha, nós pensamos em algo inabalável, algo que não é instável, mas que tem estabilidade. Algo e alguém que não muda. Esse é o nosso Deus, que não se arrepende. Mas nós lemos alguns textos na palavra de Deus, que Deus se arrepende. Mas o que nós devemos compreender é que o escritor que ali o fez, no seu entendimento, era que Deus estava se arrependendo, mas quando, por exemplo, Deus fala, eu me arrependo de ter feito o homem, na verdade, eu tenho uma tristeza profunda por conta do pecado humano. Mas a palavra de Deus nos garante que Ele é rocha. Salmo 40, verso 2 diz, tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Esse é Deus. Deus não é alguém que nos deixa instável. Deus não é alguém que, quando andamos com Ele, não nos dá garantia de que Ele cuida de nós. Mas Deus não é um Deus que revela tudo para nós. Nós temos uma frase tirada da Bíblia aqui, na nossa igreja e no Ministério Pastoral, que é, a revelação é progressiva. Na palavra de Deus e nos nossos trabalhos aqui na igreja também. E nós aprendemos pela palavra de Deus que o Senhor coloca-nos sobre uma rocha, e colocar sobre uma rocha significa que nós estamos seguros. Nós não estamos numa situação em que nós vamos entender que não há em nós uma condição de estabilidade. Quando nós estamos com Deus, mesmo que nós não sabemos o futuro, se nós estamos em Deus, sabemos que o futuro será abençoado, porque Deus estará conosco. Isso é fé. Não é saber o que vai acontecer lá na frente. É saber que não importa o que aconteça, Deus estará comigo. E eu serei abençoado. E é isso que importa para nós. Tiago 1,17 diz que em Deus não há variação nem sombra de mudança. Se Deus disse
que ele é a rocha e que ele pega um indivíduo que está no atoleiro de lama e coloca sobre uma rocha que vai dar estabilidade para ele, é porque ele vai fazer. Se ele promete que nos colocará numa condição em que a nossa vida será uma vida abençoada, não uma vida de altos e baixos, é porque quando nós andamos com Deus, nós aprendemos a ter estabilidade. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre, eternamente. Significa que quando você anda com Jesus, a sua vida tem equilíbrio. Você aprende. Então, quando nós andamos longe de Deus, nós construímos a nossa vida, os nossos projetos, os nossos sonhos, sabe aonde? Sobre uma areia. Sem estabilidade, sem rocha. Porque quando eu monto o projeto da minha vida, eu monto aquilo que eu entendo que é bom para mim, mas eu não quero confiar em Deus, isso um dia vai ruir. Ninguém hoje tem estabilidade de nada, se Deus não estiver com ele. Se Deus estiver com você, meu irmão, pense bem, você pode perder o seu emprego, porque Deus vai te sustentar, e Ele vai abrir outra porta. Você pode perder a sua saúde, porque Deus vai sustentar você, mesmo na sua enfermidade. E se você morrer, você está na presença de Deus. Você pode perder todos os seus amigos, e às vezes quando nós aceitamos Jesus e decidimos andar com Jesus, nós temos que abrir mão de algumas amizades. Deus conduz isso de forma natural. Mas o importante é que Deus estará com você. Ele vai firmar os teus passos, Ele vai abençoar a sua vida. Por isso que quando nós andamos com Deus, nós construímos a nossa vida, nós construímos a nossa casa sobre uma rocha, que é Jesus. Construímos a nossa casa sob as doutrinas do apóstolo que o Senhor Jesus deixou para que eles formassem. É aqui que nós construímos a nossa vida, é aqui que nós construímos a nossa família, é aqui que nós criamos os nossos filhos, é aqui que você cria a sua vida profissional, é na presença de Deus, porque Deus é inabalável, Ele é a rocha. Aleluia. Mas também o texto vai dizer para nós que o nosso Deus é o Deus que as suas obras são perfeitas. Isso é interessante. Como nós olhamos o texto que nos apresenta isso, que fala que Deus é perfeito, as suas obras são perfeitas, e às vezes nós não entendemos, é porque nós somos imperfeitos. É porque nós não temos a ideia de tudo que está acontecendo. Nós não sabemos o que Deus está fazendo na sua totalidade. Mas uma coisa que Deus diz para nós é o seguinte: confia, descansa, entrega, eu sei o que eu estou fazendo é perfeito, o que eu estou fazendo não tem erro. Por isso que Romanos 8:28 diz, Paulo declara, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Queremos saber de tudo, mas não sabemos o que devemos saber, que nós devemos descansar em Deus. Algumas pessoas não concordam com Deus, querem saber que tudo que eles vão fazer tem que ter uma explicação. E por isso, muitas vezes, as pessoas não confiam em Deus, porque elas querem saber de tudo. Elas querem ter o controle, mas o controle não é nosso, nós não podemos fazer nada, nós não podemos acrescentar um fio de cabelo na cabeça. Eu sou prova disso. Nós não podemos, se isso não vier de Deus. Então, nós temos que aprender a descansar em Deus, a confiar em Deus, saber que Deus é que sabe todas as coisas e que Ele não erra. Algumas pessoas chegam a declarar, eu estou bem, eu não preciso de Deus, eu sigo a minha vida como eu quero viver, eu faço os projetos que eu quero fazer, eu desenvolvo a minha vida e a minha família e tudo aquilo que eu sonho, eu não preciso de Deus. E a minha vida é um sucesso.
eu tenho um bom emprego, eu tenho uma boa família, eu tenho estabilidade, eu tenho um bom carro, eu tenho bens, eu tenho renda, eu não preciso de Deus. A minha vida é um sucesso. O maior fracasso de alguém é ter sucesso naquilo que Deus não aprova. E Deus não aprova nada do que você faz, se não for feito na presença de Deus. Todo o sucesso que alguém pode ter nas coisas deste mundo é fracasso diante de Deus, se não tiver a bênção de Deus. Não que essas coisas sejam ruins, tudo isso é muito bom. Ter casa, ter dinheiro, ter estabilidade, ter família abençoada, tudo isso é muito bom. Mas tudo isso tem que estar na presença de Deus e na dependência de Deus. Porque nada disso por si só se sustém. Nada disso se sustém. Por isso que Deus está insistindo, e Moisés está insistindo para o povo, que eles possam guardar isso no seu coração. Por isso que mesmo que nós não compreendamos qual é a vontade de Deus, se nós queremos ter a aprovação de Deus, nós vivemos e devemos viver na dependência de Deus, sabendo que as suas obras são perfeitas, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nós não compreendemos, mas nós devemos confiar no Senhor. Amém. Quem é Deus? Deus é fiel e justo. 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 11 ao verso 13, diz: esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele, reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Deus é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Se Ele declarou que vai nos guardar da tentação do maligno, é porque Ele nos dará condições para resistir e vencer o maligno. Se Ele prometeu que nós enfrentaremos aflições neste mundo, é porque nós enfrentaremos aflições, mas nós devemos confiar nele, porque Ele venceu o mundo. Se Ele disse que o verdadeiro discípulo lutará contra os próprios pecados para viver a vida de santificação, é porque assim deve ser. Eu e você precisamos buscar a santificação. Se Ele disse que para termos vida eterna, temos que confessar os nossos pecados, e que sem arrependimento e confissão não há salvação, significa que você precisa pedir perdão, confessar Jesus como Salvador e ter o seu nome escrito no livro da vida. Não passará impune aquele que assim não fizer. Isso Deus diz e isso Deus cumprirá. Se Ele disse que o único caminho é Jesus, significa que nem todos os caminhos levam a Deus, mas somente aquele que recebe Jesus como Salvador e Senhor. Esta é a palavra de Deus. E Ele não trabalha na ideia de que no fim alguns declaram que Deus vai passar a mão na cabeça de todo mundo e vai levar as pessoas para o céu. Não acredite em palavra de homem, acredite e creia na palavra de Deus, porque Deus não tomará por inocente o culpado. A alma que pecar, essa morrerá. Por isso que nós precisamos ter a certeza e a convicção de que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador, porque nosso Deus é justo e fiel, e Ele cumprirá a sua palavra. E em último lugar, quem é Deus? Deus é verdadeiro. 1 João 5,20. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com Deus, com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. No contexto do povo de Israel, era o mesmo que o nosso contexto. Existiam deuses
que o povo aprendeu no Egito a sacrificar a esses deuses, mesmo que era um povo escolhido, mesmo que eles esperavam o Messias, esperavam o Salvador, o Redentor, ainda eles adoravam outros deuses. E o que Deus está dizendo, olha, você tem que expulsar esse pessoal de lá, porque esse pessoal tem o costume de sacrificar até os próprios filhos aos deuses. Nós também sacrificamos os nossos filhos aos deuses. Nós também sacrificamos a nossa santidade, aquilo que não é de Deus. Nós também, muitas vezes, acreditamos em coisas que não vêm de Deus. Nós também colocamos confiança naquilo que não é Deus. Nós também praticamos idolatria. Quando tomamos o lugar de Deus, ou colocamos outras coisas que não é Deus, no lugar que deveria de ser Deus, que tem que ser e que deve ser de Deus. Nós também fazemos isso quando nós dizemos sim ao pecado, quando nós dizemos sim a este mundo, quando nós negligenciamos a criação dos nossos filhos para conhecerem a Deus, quando nós não damos exemplos para os nossos filhos, para que sejamos homens e mulheres de Deus, quando nós permitimos que palavras torpes saiam da nossa boca, quando nós, pastores e mestres, que temos que dar o exemplo de uma vida santa, de uma vida digna, de alguém que está focado tão somente na palavra de Deus, em pregar o Evangelho, e ocupamos os nossos corações com outras coisas que não são de Deus. E aí damos um péssimo testemunho, afastamos as pessoas de Deus. Nessa semana, infelizmente, ouvimos algo de um pastor conhecido que chocou, eu fiquei escandalizado. Eu tenho 43 anos de vida cristã e eu fiquei escandalizado. E aí, depois do áudio, alguém, eu não sei se era inteligência artificial ou não, nós estávamos pensando se era ou não, o que era, mas que era muito parecido era, e um comentário de uma pessoa que escreveu e disse o seguinte: se for para me seguir o exemplo de um pastor desse, eu fico aonde eu estou, porque aonde eu estou se fala menos palavrão e menos palavra torpe do que eu ouvi aqui. Aonde nós estamos caminhando com a nossa fé? Nós estamos vivendo num país dividido, literalmente. Quando nós precisávamos focar no nosso Deus e confiar em Deus. Não é direita, não é esquerda, não é centro que vai abençoar este país. Este país só será abençoado se nós reconhecermos o Deus verdadeiro. Se nós entendermos e olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que é o Deus que olha para as nações, mas também é o Deus que olha para o indivíduo, que olha para o coração quebrantado, que olha para o coração contrito. O sacrifício que Deus quer de cada um de nós é um coração quebrantado e contrito. E aceitando Jesus e crendo que Jesus é o Deus verdadeiro. É o Deus que se revela para nós. E que nós possamos entender que as nossas preocupações, as nossas dúvidas, os nossos medos, mesmo que Deus não responda a nós, já fez essa oração, você pede algo, e Deus está em silêncio. E às vezes Deus fica em silêncio. Mas Deus está trabalhando. Talvez Ele não fale, mas Ele continua trabalhando por nós. E nós devemos aprender a confiar em Deus. Nós devemos aprender a descansar no Senhor. Eu estava conversando com alguém essa semana, a gente conversando, e nós pensamos juntos. A coisa mais importante que nós temos é a nossa relação e a nossa comunhão com Deus. É nós estarmos em comunhão, submisso, obedientes
a vontade do Senhor. Não tem nada mais importante que isso. Nada é mais importante. Ministério não é mais importante. Trabalho de louvor, trabalho no som, trabalho na igreja, ministério pastoral, nada disso vai andar bem se nós não tivermos comunhão com Deus. É por isso que Paulo fala para Timóteo assim, cuida do seu coração e da sã doutrina. E é nessa ordem. Porque se você não saber cuidar do seu coração, você não consegue lidar com a sã doutrina. Se você não cuidar bem do seu coração, da sua comunhão com Deus, e entregar o seu coração a Deus, e deixar que Deus mude a sua vida, você não consegue caminhar. É por isso que estamos todos doentes. Ansiedade, medo, depressão, tristeza, intrigas, casamentos falindo. É porque nós não colocamos Deus no lugar que Ele deve estar. E que às vezes, e muitas vezes, nós não conhecemos a Deus. Quem é Deus? Ele é a rocha, e as suas obras são perfeitas. Tudo o que Ele faz é certo. É um Deus fiel, que nunca erra, é justo e verdadeiro. Que Deus abençoe a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai santo, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo, Senhor, em que nós podemos ver o que Deus é, o que o Senhor é. Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso coração, que nós possamos, ó Deus, descansar no Senhor, entregar ao Senhor, confiar ao Senhor a nossa vida, confiar ao Senhor a nossa família. Ó Deus, se tem pessoas aqui nesta manhã que ainda não confessaram Jesus como Salvador e Senhor, ó Deus, que eles possam fazê-lo nesta manhã ainda. Antes de terminar este culto, que eles possam fazer a oração de confissão, que eles possam se entregar ao Senhor e permitir que o Senhor realize uma obra perfeita, sem erro e abençoado na sua vida, Pai. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado pela vida de Moisés. Obrigado pela vida do povo de Israel, que nos ensina a muitas vezes como devemos ser, mas também muitas vezes como não devemos ser. Mas que nós possamos confiar no Senhor, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Oramos no nome de Jesus. Amém.